Pois é, vamos mudar de assunto agora porque é hora de entrevista e o assunto é muito importante. Osteoporose, que é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Maninho, que está aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante. Boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Maninho. Muito boa tarde, Ana Paula. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no Balanço Geral. Espero que tenhamos um bom bate-papo e que eu possa esclarecer todas as dúvidas no que diz respeito a essa patologia tão comum que é a osteoporose. Pois é, e por que a osteoporose é uma doença mais prevalente em mulheres com mais de 50 anos? Então, na menopausa, que ocorre normalmente aos 48, 49 a 50 anos, em média, algumas mulheres têm um pouco antes, outras um pouco mais acima, nós temos uma alteração significativa, uma queda do nível de um hormônio chamado estrogênio, que é um hormônio muito importante no metabolismo ósseo. Ele equilibra o metabolismo ósseo. Portanto, na menopausa, com a queda desse hormônio, as alterações de osteoporose elas aparecem de maneira significativa. Entendi. E precisa cair, por exemplo, quando a gente ouve a palavra, né, osteoporose, a gente pensa, será que tem que cair para fraturar ou para quem tem osteoporose o risco é maior? Muito boa pergunta. Isso é uma pergunta bastante frequente, inclusive entre nós ortopedistas. E a literatura ela fala que muitas vezes a gente tem dúvida se cai porque quebra ou se quebra porque cai. Nos pacientes com osteoporose, existem relatos de pacientes que quebram a costela, por exemplo, só em tossir. Então o osso fica tão fraco, tão porótico, que por traumas leves, banais, ocorrem as fraturas. Olha isso, está vendo? E quais são as regiões do corpo mais afetadas pela osteoporose? O fêmur proximal, o colo do fêmur, muitas vezes fala colo do fêmur, mas é a região proximal do fêmur, que inclui também a região intertrocantérica e subtrocantérica. É uma fratura muito comum, principalmente no idoso. É uma fratura que leva o paciente, muitas vezes, que tem uma atividade normal, a uma inatividade, a uma dependência total. É uma lesão é uma fratura muito comum. As fraturas também dos corpos vertebrais, as fraturas das vértebras também são muito comuns na osteoporose e a fratura do rádio distal, que é o punho. Muitas vezes por trauma leve, até muitas vezes por apoiar o punho, às vezes numa muleta, numa bengala, num andador, a gente tem relatos de fratura do rádio distal. E quais são as recomendações de um ortopedista para quem tem a osteoporose? Bom, primeiro de tudo, a prevenção. A osteoporose é uma doença prevenível. A gente pode prevenir a osteoporose. A atividade física ela é essencial, muito importante. Nós orientamos que o paciente faça atividade física, principalmente as atividades físicas tipo musculação, atividade com carga. É muito comum também, é muito bom o exercício pilates, porque ao mesmo tempo que fortalece a musculatura e alonga, propicia ao paciente um melhor equilíbrio. Essa é a principal indicação. A gente orienta que os pacientes também façam acompanhamento periódico no médico, procure o especialista, faça uma alimentação rica em cálcio e vitamina D. Também a exposição ao sol é muito importante, porque a vitamina D ela tem um aumento da produção com a exposição do sol. A gente sabe que a vitamina D acima de 30, ela diminui em 22% o risco de fratura. Isso são dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então é muito importante também a exposição ao sol. E como eu falei, é uma doença que tem prevenção. A principal orientação que eu dou para os pacientes é que eles se preparem para o envelhecimento, porque a osteoporose é uma doença degenerativa que chega para todo mundo. Então, a prevenção é a principal maneira, é o melhor método de prevenir a osteoporose. Olha, gente, estamos aqui com o Dr. Maninho, ortopedista, falando sobre esse assunto que é tão importante, né? A osteoporose. Então, se você tem, de repente, aí alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar pra gente no nosso WhatsApp. E no seu dia a dia, né, Dr. Maninho, tem muitas fraturas
que poderiam também ser evitadas. E o senhor falou agora a respeito da prevenção e essas pessoas que chegam, né, nos consultórios, às vezes para falar. Qual é a orientação para essas fraturas que poderiam ter sido evitadas, além da prevenção? Tem essa questão também da alimentação e esse cuidado, né, que tem que sempre existir? Sim, nos pacientes idosos, é importante a gente orientar as famílias que tomem cuidados nos seus lares. Por exemplo, deixar roupa no chão, molhado, solo escorregadio, porque como esse osso está fraco, como eu falei antes, o trauma leve pode levar à fratura. E a fratura mais comum e que causa um dano maior ao paciente é a fratura do colo de fêmur, que é muito comum nesses ambientes onde não se toma cuidado com o solo. Então, a gente orienta bastante aos familiares que tomem esse tipo de cuidado nas residências. E também as outras medidas que a gente falou aqui no sentido de prevenir, né? O senhor falou agora dessas mais comuns. E quais são as complicações dessas fraturas? Perfeito. Existem complicações inerentes ao ato cirúrgico, né? Uma vez que, por exemplo, a fratura de colo de fêmur ou as fraturas do fêmur proximal são fraturas de tratamento eminentemente cirúrgico. Então, existem complicações pós-operatórias que acontecem, como, por exemplo, infecção, que é a rejeição ao material de síntese, descência de sutura, lesões vasculares, lesões nervosas. E existem as complicações também inerentes ao confinamento do paciente ao leito, que normalmente são infecções urinárias de repetição, escaras de decúbito, a embolia. Uma pergunta muito frequente, porque é muito comum os pacientes que sofrem dessa fratura do fêmur proximal, eles muitas vezes são pacientes muito idosos, pacientes às vezes acima de 100 anos. Isso é comum. E muitas vezes os familiares eles fazem um questionamento que é: nossa, a minha mãe ou o meu pai, ele vai aguentar o procedimento cirúrgico, que é um procedimento invasivo de alta complexidade? A resposta é que se ele não operar, ou seja, existem os riscos inerentes ao ato cirúrgico, mas se ele não for submetido a esse procedimento cirúrgico, ele vai passar por complicações inerentes ao confinamento ao leito, como escara de decúbito, infecção urinária e outras complicações que evoluem muito rápido no paciente idoso. Para o idoso, e muitas vezes para o muito idoso, só o fato de você conseguir botar ele sentado já é de grande valia no que diz respeito ao tratamento e para a gente melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Agora, existe um exame para detectar a osteoporose e qual é a diferença entre osteoponia e osteoporose? Sim, o padrão ouro, o exame indicado é a densitometria óssea. É um exame que ele está indicado principalmente após os 45 anos de idade, quando a mulher entra na menopausa ou apresenta já sinais de menopausa. É importante que ela já procure um médico especialista e já que comece a fazer o acompanhamento desse exame. Com esse exame a gente consegue ver e diferenciar a osteopenia, que a osteopenia na verdade é a fase antes da osteoporose. É aquele sinal de alerta que o osso está chegando na osteoporose. E a osteoporose já é a doença instalada onde o risco de fraturas é bastante elevado. E tem tratamento a osteoporose? Será que existe algo aí moderno, né, nesse período agora que a gente está vivendo, em termos de saúde pública? Existe algum programa sendo pensado para atender a população de forma preventiva? Perfeito. O tratamento, como eu falei, principal é a prevenção. A prevenção passa por tudo aquilo que a gente já falou aqui, que inclui atividade física, alimentação regrada, exposição ao sol, etc. Com acompanhamento médico, que aí eu sugiro que os pacientes procurem os médicos, pode ser, às vezes, até o ginecologista, o reumatologista ou o ortopedista, são especialidades que podem começar esse tratamento, uma vez que existe uma alteração hormonal que leva à osteoporose. O endocrinologista também, o geriatra, o clínico geral,
o paciente ele deve procurar um atendimento médico para ser orientado, que vai ser orientado a fazer tudo isso que a gente falou aqui. Existem alguns medicamentos, algumas classes de medicamentos que também são passadas, não só os medicamentos à base de reposição de cálcio e vitamina D, como também os alendronatos, que são remédios que são passados de 15 em 15 dias, de forma mensal, os ibandronatos, que são passados mensalmente. Existem alguns medicamentos mais modernos também, tópicos e injetáveis, que podem ser feitos a cada 6 meses e até 1 ano. Isso vai depender de acordo com o grau de osteoporose que o paciente se encontra, também com poder aquisitivo, são medicamentos às vezes caros, que não são cobertos na rede pública. E pensando nisso, nós, da Secretaria de Saúde, estamos desenhando um projeto que é o Fratura Zero. Esse projeto visa focar as ações de saúde no sentido de prevenir, de tratar a osteoporose. A gente acredita piamente que, com a educação da população, a gente pode, com 100% de certeza, evitar muitas fraturas que poderiam ser evitadas se não houvesse esse tipo de atendimento, esse tipo de educação. Então, a gente pretende fazer um programa com foco assistencial voltado para a osteoporose. Muito bom, por isso que nós estamos aqui, né, no quadro Ouvindo Especialista, porque esse é o momento também de informar, porque a informação ela salva, ela ajuda. E gostaria agora que o senhor colocasse aqui as suas considerações finais, né, na nossa entrevista de hoje sobre a osteoporose. Quero agradecer a presença aqui no Balanço Geral e, como eu falei aqui, a osteoporose é uma doença que ela é prevenível. Tudo que a gente falou aqui, não tem tanta dificuldade para tratar a osteoporose. Eu aconselho que todos os pacientes nessa idade, acima de 45 anos, principalmente as mulheres no período próximo à menopausa, procurem o atendimento médico, procurem um especialista, porque o melhor remédio para a osteoporose é a prevenção. E a prevenção ela é feita a partir do momento que o paciente procura o atendimento e é bem orientado. Muito obrigada, doutor Maninho, participando aqui com a gente do quadro Ouvindo Especialista.